Então, eu sou a professora Candice, né? Todo mundo já me conhece, pelo menos aqui na escola, e um pouquinho fora dela. E vamos tirar dúvidas em relação à redação. Todo mundo sabe que o gênero pedido é texto, dissertativo, argumentativo, tá? Aonde o aluno precisa escolher uma tese e, por meio dos seus 2 argumentos, defender essa tese. Vou só lembrar algo que vocês já sabem. Nós não defendemos tese, nós defendemos argumentos, tá? Os nossos argumentos é que sustentam a nossa tese. Então, ao se deparar com o tema, nada de ir para os textos motivadores, tá? Os textos motivadores é o último recurso do estudante para ele fazer a redação. É o último recurso. É quando você olha para o tema de redação e diz assim, eu não sei para onde vai. Tá certo? Até aqui há algum problema? Não, né? Vai lá para a proposta de redação e tem lá a sua proposta de redação para você dissertar sobre ela. Então, ó, texto dissertativo argumentativo, a base dela são os argumentos. Então, eu tenho aqui a proposta. Diante da proposta de redação, eu escolho quem? Eu escolho uma única tese, tá? É uma única tese. E a pergunta é muito simples. Desculpa. Vai ter algumas tosses aqui no meio do caminho, mas é porque eu estou um pouco gripada, tá? Mas nada de coronavírus, já fiz teste, já estou vacinada, tudo de bem, tudo de boa. Então a pergunta é, diante do tema, eu posso falar sobre o quê? Essa pergunta, eu posso falar sobre o quê? Quando eu escolher o que é que eu vou falar, eu escolhi quem? Eu escolhi a minha tese. Escolhi da minha tese, aí eu pergunto para ela. O que viabiliza a minha tese? O que é que eu posso falar da minha tese? Que argumentos eu posso trazer em relação à minha tese? E aí eu vou ter A1 e eu vou ter A2. Vou ter o argumento 1 e o argumento 2. Tá? Professora, por que a senhora está falando disso novamente? Porque a tese e os argumentos, eles devem estar aonde? Na introdução. Show de bola, tá? Por quê? Porque eu preciso deixar para o meu corretor, ó corretor, a minha tese é essa e os meus 2 desenvolvimentos são esses. Eu preciso deixar tudo isso muito claro. Por quê? Porque um dos objetivos do texto dissertativo argumentativo é o quê? A objetividade. Então, professora, mas eu posso simplesmente não colocar os argumentos? Pode. Você pode não colocar os argumentos. Só que aí você força o corretor a ler na íntegra o seu desenvolvimento. E não há uma necessidade disso. Vamos poupá-lo desse tempo. Ele vai olhar só o seu repertório sociocultural. Mas vamos por partes, tá? Então, ó, diante da tese, diante da proposta, eu extraio a tese. E diante da tese, eu extraio o argumento 1 e o argumento 2. Agora vamos passar para a outra. Essa etapa foi feita, tá? Feito isso, e aí é uma coisa bem simples. Quando a gente coloca isso na cabeça, minha gente, nem de rascunho a gente faz. Nem de rascunho a gente precisa. Porque a gente já sabe o que é que vai fazer. Quando eu estou com o argumento 1 e o argumento 2 ali, escritozinho no cantinho da prova, eu já penso, sabe no quê?
Para esse argumento, eu vou usar esse repertório sociocultural. E para esse argumento, repertório sociocultural 1 e repertório sociocultural 2. Sabe? Olha que coisa legal. Eu não vou precisar, na hora da prova, ficar pensando, meu Deus, eu vou botar o quê? Ah, eu não lembro de nada. Não, tá me dando branco. Não, eu não sei não. O que é que eu vou colocar não? Mas deixa eu te dar uma dica. O caderno de prova, vocês não recebem um caderno de prova de linguagem? O próprio caderno de prova, nele, contém o quê? Repertórios socioculturais que você pode utilizar. Não, eu estou falando do caderno de prova, tá? E não é plágio. Você não está copiando da proposta de redação. Você está copiando do próprio caderno. Então, você pode utilizar para quê? Para você não deixar vago isso aqui, ó. Essa cobrança do Enem. Tá? Por que, professora, não deixar vago essa cobrança do Enem? Porque o Enem diz assim, aluno, você precisa argumentar e me dizer, e colocar aí no seu texto um pouquinho de intertextualidade. Você precisa agregar à sua redação outras coisas. E aí uma dica também, repertório sociocultural não é só filme, não é só livro, não é só citação, que por sinal eu odeio citação, tá? Porque os alunos decoram 2 citações e colocam na prova e pronto. Aquela é aquela pro resto da vida. Existem outras coisas que vocês podem usar, tá? Inclusive as próprias matérias do cotidiano. A gente passou o quê? 3 anos da nossa vida no ensino médio, estudando matemática, estudando física, biologia. A gente tem conceitos, a gente sabe conceitos que a gente pode usar, dependendo do tema. Tá certo? Então, evita essas citações clichêrizadas, tá certo? Como o homem é o lobo do próprio homem. Eu tenho um pavor dessa frase. O homem é o lobo do próprio homem. Quando eu vejo numa redação, eu já fico... Lógico, não posso tirar ponto, porque é a citação que a pessoa escolheu. Mas eu já fico assim, poxa vida, podia ter feito melhor. Ou, segundo Zygmunt Bauman, no livro Modernidade Líquida, o aluno nem lê o livro. Não sabe nem do que é que se trata, aí cita Bauman só por citar. Então, acontece muito isso. Quanto mais vocês estiverem familiarizados com o que vocês vão usar de repertório sociocultural, melhor para vocês. Fica um texto com cara, olha, isso aqui, realmente isso aqui ele deve ter assistido. Vocês passam final de semana vendo série, final de semana vendo filme, e não dá para usar um filme ou uma série num texto. E tem um conceito da biologia que dá para ser usado. Beleza, usa o conceito da biologia. Vou dar os exemplos que eu dou na sala, tá? Digamos que o tema seja sobre violência urbana. Por que não usar um conceito da matemática? Que conceito, professora? O conceito de PG, de progressão geométrica, que aumenta a partir da multiplicação. Não é soma, é multiplicação. Usa o conceito de PG. O tema é sobre sociedade do imediatismo. Tem um conceito da filosofia muito bacana. Usa o conceito da filosofia. Agora, deixem claro, tá? Quando vocês estiverem escrevendo. Segundo a matemática, no conceito de PG, identifica qual é a matéria, tá? Vou falar de que mais? De um tema com cidade. Um tema com cidade. Mobilidade urbana. Tá? Eu posso usar a terceira lei de Newton. A física aí. Por que a terceira lei de Newton? Porque à medida que as cidades crescem, crescem também seus problemas. Principalmente os problemas estruturais.
Olha aí, ó, não estou usando filosofia, estou usando física, terceira lei de Newton. E, e por aí vai, tá? Então, diante disso aqui, nós vamos para a primeira montagem da redação. A redação ela tem que ter começo, meio e fim, todo mundo interligado, tá? Tem que ter lógica. Não pode ser coisas aleatórias. Eu não posso dizer uma coisa, no segundo parágrafo falar outra coisa que diz aquilo que eu havia afirmado. Existe uma lógica. Por isso que isso aqui é interessante. Da tese, eu tiro o argumento 1 e eu tiro o argumento 2. Esse argumento 1 pode ser causa, pode ser consequência, pode ser consequências, pode ser causas, pode ser ponto positivo, pode ser ponto negativo. Quem vai escolher a dinâmica da redação ou o que fazer com ela é quem está ali, com ela na mão, tá certo? O professor, ele não diz o que você deve fazer, ele lhe dá alternativas para você seguir alguma delas, tá certo? Então, na introdução, o que é que eu tenho? Vamos montar um esqueminha de redação, tá? De introdução. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu já ouvi ali, 6, 7 linhas, tá? É o suficiente. Nem mais, nem menos, tá? Menos eu deixo de dizer alguma coisa. E mais eu digo coisa que não precisava dizer. Que ali caberia no desenvolvimento, tá bom? Então, inicialmente eu tenho uma apresentação do tema. Uma apresentação ou com tópico frasal, ou com contexto histórico, ou com citação, ou usando uma série. É uma apresentação sucinta, lembrem-se. Na introdução eu tenho que ter ainda a tese que eu escolhi e os 2 argumentos. Então, é uma apresentação rápida. Apresentação do... Vou botar tema aqui embaixo. Ponto. Apresentei o tema. Blá, 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 blá. Ponto. O que é que vem agora? Vem uma coisinha que eu venho batendo na tecla há muito tempo e que os alunos teimam em não colocar. Vem um elemento de ligação. Tá? Usei um filme aqui. Lembrem-se, filme e livro tem um elemento de ligação bem específico, que é fora da ficção, porque uma coisa é você apresentar o tema e o tema falar, a apresentação falar uma coisa bacana. Mas, na realidade, aquela realidade do livro, ela existe? Claro que não. É uma realidade fictícia. Então, fora da ficção... Oi? Não, você pode colocar assim, ó. Conforme a série baseada em fatos reais, a realidade se apresenta tal e qual a ficção. Acabou. Foi o que eu disse aí. Eu disse que a série é baseada em fatos reais e que a realidade permanece igual. Tá certo? Então, apresentei o tema, coloquei um elemento de ligação, coloquei uma vírgula. A próxima coisa que vem... a tese. E aí eu tenho... Tá aqui mais... Vou botar até... Tese. A tese é sempre uma frase curta, uma frase afirmativa sobre a temática, sobre aquilo que você escolheu defender. Tá certo? Depois da tese, vem o que mais? Outro elemento. Minha gente, por que tanto elemento de ligação, hein?
Por que eu coloquei 2 e estou marcando os elementos de ligação? Por que tanto elemento de ligação? Porque o teu texto, lá na competência 4, ele diz que o teu texto precisa ter coesão e coerência. Coesão e coerência é justamente a liga do texto. Vou dar o mesmo exemplo que eu dou em sala. Quem aqui nunca pegou um livro, olhou a capa do livro, eita, esse livro deve ser bacana. Vou comprar e vou ler. Chega em casa, começa a ler. Mas o livro dá um tédio, dá uma raiva, que você olha e fala assim, não vou ler esse livro não. Acontece isso muito com os livros de direito, o Judá deve saber disso. Tem livros que a didática do autor é show de bola, você entende tudo. Mas tem outros que, meu amigo, é dinheiro jogado fora. Você olha e fala, não vou ler isso aqui não. Por quê? Por conta dessa coerência, dessa liga, em que as partes do texto precisa ter em relação ao todo. Então, os elementos de ligação é justamente para isso, tá? Para dar a liga no teu texto. Depois da tese, eu vou colocar quem mais na introdução? Quem mais eu vou colocar? Vou colocar os 2 argumentos. Então, A1 e A2. Aí A2 vai vir para cá. A2, ponto. Sobrou uma linha, praticamente. O que é que eu faço agora? Eu vou fazer o fechamento da introdução. Tá? Fechamento. Eu vou colocar uma frase aqui, mas aí você pode escolher uma outra frase. Ou pode modificar a minha, pode já ir moldando a sua. Depois do ponto, eu coloco o quê? Depois do ponto do A2... Pronto. Ó, eu vou finalizar a minha introdução com uma frase. Nesse contexto, qual o contexto? No contexto da introdução, medidas urgem para resolver esse impasse social. Eu disse aqui na introdução, quem será o meu agente? Não. Mas eu poderia dizer, tá? É uma possibilidade. Diante dos meus 2 argumentos, eu já posso aqui, ó, pensar, ixi, olha, esses 2 argumentos aqui, para mim, cabe a mídia. Eu já posso colocar aqui, ó, mídia, agente. Olha, eu estou montando a minha redação praticamente só fazendo um esboço dela. Sem escrever, estou escrevendo agora. Então, 2 possibilidades. Eu posso finalizar a minha introdução sem dizer qual é o agente, só dizer no final. E posso colocar, deixar ele aqui em stand-by. Não vou dizer quem é agora não, vou dizer só depois. Ok? Até aqui alguma dúvida? Oi. Não entendi nada. Sim. Ó, nesse contexto, medidas devem ser tomadas pelo governo para alterar essa situação. Ponto. Quando você diz isso, ou então você diz assim, ó, nesse contexto, medidas são necessárias pelos agentes públicos. Ó, agente público é governo. Aí, só para você assim, não botar governo e governo lá de novo. Mas se colocar, não tem problema, tá? Então, ó, finalizei a minha introdução. Finalizei com quantos elementos de ligação?
3, né? Eu não começo com elemento de ligação, tá? Ah, segundo o filósofo, segundo é elemento de ligação. Então, não cabe aqui na introdução. Então, o filósofo X já começa com O, nó, não começa com elemento de ligação, tá certo? Segundo passo, agora eu vou desenvolver. Agora eu vou argumentar. Desenvolvimento 1, 2 linhas. Minha gente, é importante que a gente saiba dividir a nossa redação de maneira equilibrada. Para a gente não dizer coisa demais, coisa que poderia estar no outro desenvolvimento, ou para a gente não estar colocando ideias novas. Tá? Então, façam isso, equilibrem a redação de vocês. O que é que eu vou ter aqui no desenvolvimento 1? Vou ter um elemento de ligação. Vou ter o começo do meu desenvolvimento, que pode ser por meio de um tópico frasal. Posso começar assim, tá? Oi. O que seria um tópico frasal? O início de uma redação, vamos lá. O início do desenvolvimento. Em primeira análise, é importante salientar o quanto a sociedade vem buscando resolver essa contenda. Ponto. É uma frase afirmativa. É uma frase afirmativa que já fala sobre, já começa dando o impacto do seu argumento, tá? É uma frase introdutória. Sim. Então, eu falei aqui, ó, vou botar um ponto. 2 linhas está ótimo. 2 linhas e um pouquinho, tá? Qual a segunda parte agora? Para mim, já tá, antes de eu perguntar já estão dizendo, um elemento de ligação, uma vírgula. Para mim agora, a coisa melhor que seria a fazer é começar a falar de quem? Do seu A1. Daquilo que você escolheu. Então, aqui é A1, ó. A1, A1. Vou colocar um ponto. Porque eu quero o restante das linhas ainda. Vou colocar um repertório sociocultural. Opa, desculpa. Vou colocar um elemento de ligação. Vou colocar o meu repertório sociocultural. Curtinho. Tá? Ontem eu peguei uma aluna que ela colocou, fez uma apresentação do tema. A apresentação do tema dela ficou 6 linhas. Gente, aí eu disse, não. Onde é que você vai colocar a tese e os 2 argumentos? Ela disse, tem que colocar? Disse, claro que tem. Da mesma forma aqui, ó. Eu estou fazendo aqui um prognóstico, tá? Tudo isso aqui depende de letra, depende do espaço que você dá, tá certo? Então, o que é que eu tenho que ter? Uma apresentação do tema, eu tenho que ter o começo do meu argumento sendo desenvolvido, eu tenho que ter agora o repertório sociocultural, certo? Depois eu devo ter outro elemento de ligação e eu devo ter o restante do meu A1. Olha o A1 aqui, ó. O A1 está aqui, o A1 está aqui. O repertório está no meio. Não deixem o repertório sociocultural para o final do parágrafo. Repertório sociocultural, no final do parágrafo, eu, Candice, boto isso. Ó. O cara botou um ponto aqui, eu abro um parêntese e boto 3 pontos. O que é que significa para mim, que estou lendo a sua redação? Significa que você cortou meu barato ali. Sim, ela não vai... Falta que está faltando coisa. Então, joga o repertório sociocultural ou no começo
ou no meio do parágrafo. Fica show de bola. Tá certo? E o restante, argumentação. Quantos elementos tem no D1? O D2, como seria o D2, professora? Igual. Apresentação, A2. Repertório sociocultural, A2. Apresentação, A2. Repertório, A2. Lembrando, usei um filme. Usei uma música. Lembrem-se, os repertórios devem ser diferentes. Tá certo? Até para dar um tchan na redação, né? A pessoa, você coloca aqui, apresentação do tema, vou usar Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí aqui vou usar Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ou então, aquele que eu amo. Qual é o meu queridinho? Qual é o meu queridinho que é queridinho de qualquer professor? Não é possível. Repertório sociocultural queridinho da professora. Não é possível. Na nossa Carta Magna, que é o mesmo que Constituição, só tem tudo. O tema é educação, tá lá. O tema é homofobia, que não vai ser, né? Tá lá. O tema tem a ver com social, tá lá. Saúde, tá lá. Desigualdade social, tá lá. Deixa eu ver. Casamento homoafetivo. Casamento homoafetivo, tá lá? Tá e não tá. Tá quando ele diz, todos são iguais perante a lei sem qualquer distinção. Tá lá. Outro detalhe, nada de colocar a Bíblia no texto. Certo? Mas, professora, a senhora vai arder no mármore do inferno. Lá na própria Constituição diz que nós somos um país laico. Então, vamos colocar não? É melhor. Outro detalhe. Eu sei que muitos estudantes querem matar o presidente da República. É um direito seu querer matá-lo. Também é um direito seu, um direito nosso, querer o respeito para com alguém que foi eleito, né? Isso é óbvio, o respeito é bom em qualquer situação. Então, por mais que você queira que você ame um e desame o outro, ou vice-versa, nada de colocar na prova, tá? No governo Dilma, por favor, não faça isso com o seu texto, não. Tá? Evita isso. O máximo que pode ter aí, dependendo do contexto da prova, por exemplo, é citar na época do Plano Real, que surgiu, e aí você pode, é uma coisa bem distante, mas trazer essa briga política, essa briga ideológica que a gente está vivendo hoje para dentro da sua prova, só vai lhe causar prejuízo. Tá certo? Evita. E aí, por mim, eu usava um filme e a Constituição. Ou eu pego a Constituição e coloco aqui, ó. Dependendo do tema. Racismo, Constituição. Outro. Sociedade do imediatismo. Tem a Constituição. Alguém sabe? Alguém já falou sobre sociedade do imediatismo com vocês na filosofia? É um tema bem legal. Não acho que seja, tá, um dos temas. Mas é um tema, por exemplo, que poderia cair numa prova nossa, sociedade do imediatismo. Eu colocaria tudo aqui. E na Constituição tem também. Mas não falando da sociedade imediatista.
falando da questão social, falando da sociedade como um todo, do aspecto social que a gente merecia ter e não tem, tá? E aí a gente vem agora para si. Desenvolvimento 2 mais 4. Só aqui nós temos quantos elementos de ligação? Só aqui nós temos 11. E ainda falta quem? Ainda falta a conclusão. Tá? Lembrando, vou colocar aqui, é L, todo mundo diferente, ó, diferente. Todos os elementos que eu coloquei aqui ao longo do texto, eles devem ser diferentes. Tá certo? O que mais? Vamos para a conclusão. Posso usar tudo, né? Judá. Posso usar o quadro todo? Estou me sentindo Sandy Júnior com assistente de palco. Triste. Né? Vamos arranjar um baterista aí. Ó, conclusão. Eita, a conclusão é o que mata uma ruma de gente. Mas não mata não, minha gente, é tão fácil. Vamos olhar assim, ó. Olhei para os meus 2 argumentos e pensei, quem é que pode solucionar esse problema? Sim. 7, 8. Total de linhas. É uma redação linda, 30 linhas fechadas, tudo bonitinho, tudo bem organizado. Minha gente, é o sonho de qualquer professor. Ok? Conclusão. Mesma ideia, 7 linhas, né? 7 linhas, 7ª linha. Vou só colocar apresentação, ponto. Opa, esqueci o elemento de ligação. Eita, professora, a senhora já ia lascando a gente, né? Coloca ele bem no início aqui. Elemento, apresentação. Professora, como assim essa apresentação? Portanto, lembra que eu disse aqui, ó, nesse contexto, medidas urgem para resolver esse impasse. Não coloquei? Vamos colocar ele diferente aqui? Dessa forma, assim, logo é necessário que mudanças, logo são bem-vindas as mudanças propostas pelo Estado, ponto. Assim, cabe fulano de tal fazer isso. Ou então, logo, medidas são bem-vindas para resolver a problemática, ponto. Até mais fácil. E aí, depois do ponto, eu tenho outro elemento de ligação. Aí eu tenho o agente. Eu tenho a ação. Eu tenho o como fazer. E eu tenho o objetivo. Vamos para os exemplos. Você tem tempo. Vamos para os exemplos. Digamos que o tema seja gravidez na adolescência. Gosto muito de dar esse exemplo porque ele fica muito mais fácil. Ó. Gravidez na adolescência. Quem poderia solucionar esse problema? Qual agente? Vou colocar tudo separado, ó. Agente, a ação, o como fazer e o objetivo. Ó, tudo separadinho. Não vou fazer a conclusão agora. Vou colocar tudo separado no cantinho lá da folha de rascunho.
No tema gravidez da adolescência, dependendo do tema, para mim, o agente seria a escola. O que a escola pode fazer para diminuir essa incidência de meninas grávidas na adolescência? A partir de quê? Conscientização. A partir de quê? Conscientização a partir de palestras, o que mais? Palestras e conferências vai dar no mesmo. O que mais? Espera aí já é o como fazer. Ó, quem é o agente? O tema é gravidez na adolescência, eu escolhi um tema que dá... O agente seria a escola. A ação, conscientizar a partir de palestras. Pronto, tá bom aí. Como é que eu vou fazer isso? Como é que vão acontecer essas palestras? Aí eu vou colocar no contraturno com profissionais, no contraturno com profissionais da área de saúde, que vão orientar, já é objetivo, desculpa. Então, ó, quem é o agente? A escola. Como é que ela vai fazer? Qual é a ação? Conscientização, conscientização dos alunos a partir de palestras. Como é que vai fazer isso? As palestras serão realizadas no contraturno das aulas, com profissionais da área de saúde, específicos para cada situação. Porque pode ter uma gestação complicada, pode ter uma gestação assim, assada. Para cada especificação do período da gravidez, podia ter um agente, não podia ter um profissional da área, não podia? Um profissional para falar sobre a hora do parto, um profissional para falar do pré-natal, certo? Quanto mais detalhado, quanto mais especificado for, melhor. Quem é a escola aqui? Qual é o objeto da escola? Qual é o objetivo da escola? Não, mas a escola no geral. Quem é a escola? A escola, para mim, ela é a promotora de uma consciência coletiva. Ó, já dei um detalhamentozinho bacana para a escola. Se fosse o governo, o que é que eu colocaria aí nessa especificação? O governo, ele é responsável pelo bem-estar social. Boa, gostei, adorei essa parte, harmonia social. Então, ó, joga isso aí lá também. Então, quem é o agente? A escola, promotora de uma consciência coletiva, que, por meio de palestras, deve... Como vai fazer isso? Ela vai realizar essas palestras no contraturno das aulas, com profissionais da área de saúde. Qual é o objetivo dessas palestras com profissionais diferentes? Informar e conscientizar já tem aqui, tem que procurar um outro substitutivo, tá? Informar sobre as etapas da gravidez na adolescência e seus riscos, suas consequências. Então, assim, quando eu faço tudo isso aqui separado, que é o que eu preciso ter na conclusão, eu já tenho aqui, ó, é só eu jogar aqui. Eu não preciso ficar, vixe, eu tenho que fazer isso. Se você separar tudo o que precisa ser feito, dá certo. Porque você separa, depois você... Lembra do copia e cola que vocês fazem bastante? Né? Eu digo vocês, todo mundo faz. Não ia me dizer que professor não faz não, porque professor faz também. Então, o copia e cola
desse mundo hoje moderno é muito presente. Se eu acabei de fazer isso aqui, ó, tudo separadinho, por que eu não posso jogar aqui agora? Agente, ação, como fazer e o objetivo. Eita, professor, e agora sobrou uma linha. Dentro desse meio termo aqui, ó, tem um elemento de ligação também, tá? Sobrou quase que uma linha e meia. E agora? E agora eu vou dar o fechamento. Eu vou dizer que se isso tudo for feito, eu vou ter uma sociedade mais justa. Então, um outro elemento de ligação, e vou colocar uma frasezinha de efeito. Ó, dessa forma, ter-se-á uma sociedade justa para as presentes e futuras gerações. Por que a senhora colocou assim, professora, ter-se-á? É porque é mais melhor colocar ter-se-á do que colocar terá. Diga que isso não é mais bonito. E a gente pouco usa ênclise, próclise e mesóclise. Fica uma coisa mais elegante, fica uma coisa mais chicosa. Então, ó, joga um ter-se-á, joga um precisar-se-á lá no final, tá? Não estou mandando vocês encherem linguiça na redação, não. Só no finalzinho que é para dar um tchan. Pronto, acabei minha redação. Olha como foi lindo. Olha como foi fácil. Agora vamos falar dos detalhes. Opa, 1, 2, 3, 4. Se eu coloco 15 elementos de ligação na minha redação toda, eu estou só dando baile aqui. Na minha competência 4, eu tenho de lambuja os 200 pontos. Não pode repetir, tá? Oi. Mais de 15. Se o mínimo é 11, 15 aí eu já estou botando para sobrar. Não usa mais de 15 não, 11 está ótimo, tá certo? Só que eu coloquei aqui, ó, só aqui, dá os 11. Só que faltava a conclusão. Na conclusão também tem que ter elemento de ligação. Tá certo? Então, 11, 12, tá ali, ó, equilibrado para vocês conquistarem a competência 4, que são justamente os elementos coesivos. Tá bom? Vamos para as dicas finais. Pode ser, ajudar? Dicas finais. Competência 1. Espera, deixa eu... Posso apagar? Vou apagar só o meiozinho aqui. Ó. Competência 1. As competências é o que movem a redação de vocês, tá? É por elas que a redação de vocês é bem mais fácil. E é porque eu já apaguei essa bagaceira. Então, vamos por partes. Competência 4 são os elementos coesivos, tá? É aquilo que você vai usar para dar liga ao seu texto. Se você tem acima de 11, você praticamente tem os 200 pontos. Quando é que eu não tenho os 200 pontos, professora? Quando eu cometo um equívoco. Eu estou falando uma consequência e usei um elemento de ligação de
afirmação. Por isso que aquela tabelinha é muito útil. Porque tem lá elementos de explicação, aí tem todos de explicação. Elementos de soma, tem todos os elementos lá. Então, aquela tabelinha ela é muito bacana. Competência 2. Como assim, professora? A competência 2 é a que você consegue os 200 pontos logo de cara. Quando você faz, qual é o texto que se pede no Enem? Texto dissertativo argumentativo. Então, se você tem introdução, desenvolvimento e conclusão, você tem metade da competência. Qual é a segunda metade? Ele diz assim na competência. Colocar no seu texto, vou dizer de maneira mais fácil, mais entendível. Ele diz assim, o aluno sabe colocar outras coisas no seu texto. O que é que eu digo? O que é que são as outras coisas? Cadê, meu Deus? O que são as outras coisas? O repertório sociocultural. Então, se eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão, e na minha redação eu tenho, o repertório sociocultural, aí eu quebrando o pescoço. E eu tenho isso, então eu tenho os 200 pontos. Sobram 3 competências. Eita, professora, eu fiz um desenvolvimento 1 bacana, mas eu fiz um desenvolvimento 2, um AM, triste. Eu não sei nem porque que eu trouxe aquele argumento. Se não existe ligação entre o seu argumento 1 e o seu argumento 2, essa competência 3 ela vai fazendo isso, ela está aqui. Você começa com 200 pontos, mas aí o corretor faz isso, ó. Não, isso aqui está muito sem lógica. Então vai, dependendo do que você escreveu, é o que vai lhe dar os 200 pontos. Digamos que você deu uma caída no 2. Deixa a caída no 160, tá? Que é assim, 0, 40, 80, 120. Ah, tem mais um, é 0, 0. 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. Tá? Então, deixa aqui no 160, tá ótimo 160. Competência 1. Competência 1, minha gente, é o bom português. Acabei de corrigir uma redação ali no 2º ano. Aí ela colocou assim, ó. Dessa forma, cabe aos profissionais fazer. Como é que o sujeito está no plural e o verbo está no singular? Cabe aos profissionais fazer. Cuidado, pelo amor de Cristo. O que os alunos mais erram? O plural dos verbos. A separação silábica, que pelo amor de Deus, eu fico para não viver. Vírgula é normal, porque vírgula até eu erro às vezes, tá? Vírgula é super normal, é super de boa. O que mais? Eu não sei porque que tem uma matéria que aluno não sabe. Eu vou dizer qual é. Crase. Aí o que é que o aluno faz? Taca crase no texto, sem saber. Se você não sabe, não bota, não usa, muda. Outra coisa que a galera gosta muito, e que vocês acho que já cansaram de ouvir isso, as palavras com mente. Quando o aluno coloca, consequentemente, aí vem, provavelmente, aí vem, prioritariamente, aí vem, evidentemente, você bota uma, quando você olha no texto tem meio em 5. Só para você esticar a linha. Cuidado com isso, tá? E, por fim, repetição de palavra. Minha gente, pelo amor de Deus, pessoas. Faça isso não, bote pessoas.
Quando eu vejo logo no começo, pessoas, eu já sei que no texto todo vai ter pessoas, 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 pessoas. Evita. Quando percebeu que está colocando, colocou um, beleza. Mas quando, eita, eu já coloquei um. Faz assim, ó, bota o nome pessoas lá no cantinho da prova. Aí bota um, já botei dois, botei três, botei quatro, botei cinco. Vai marcando. Tá? Brincadeira, mas evita. Façam uso de sinônimos para tudo. Às vezes a gente quer tanto repetir aquela palavra porque faz sentido, mas existem sinônimos para ela. Tá certo? Então, competência 1, o bom português. Digamos que vocês não erraram nada, mas erraram um verbo e uma vírgula. Beleza, 160. E por fim, a competência 5. Se na competência 5 você colocou o agente, colocou a ação, colocou como fazer, colocou o objetivo. Tudo detalhado. 2, 4, 6. Né? Se você fez tudo isso de boa, mesmo tirando 160 em duas competências, você já tem um notão danado. 920. Se aqui for... Não, professora, a minha redação foi top de linha, os meus desenvolvimentos foram equilibrados. Eu pensei com calma, desenvolvi, beleza. Aqui já vai para 960. Que também já é uma nota, um luxo. Felizmente eu não espero menos de vocês. Todos aqui são capazes, o pessoal de casa também, tá? Não se preocupem com essa coisa. Ai, o colega do lado é meu... Como é que fala? Meu concorrente. O seu concorrente é você mesmo. É você e suas dificuldades. É você e a sua real vontade de estar na faculdade no próximo ano. Então não tem esse mané de o concorrente é o outro, não. O concorrente é você mesmo. Eu acredito muito nisso e é o que eu prego e é o que eu uso para mim, tá? Esse é o modelo básico, esse é o modelo que dá certo, né? Inclusive já deu certo em algumas universidades, depois que os alunos passavam, que iam fazer prova na faculdade, faziam usando esse modelo, se davam muito bem, tiravam 10 nas matérias. Então, assim, é o modelo básico, tá? É um modelo que, se o aluno treinar com afinco, ele consegue. Vocês têm bons argumentos, vocês têm uma facilidade de escrever muito boa. Agora é ter calma. Se depois daqui à noite vocês forem para alguma específica, forem para algum cursinho, para alguma coisa nesse sentido, só uma dica. Usem um filtro, tá, do bom senso. Tenham muito cuidado, porque tem professor aí com bolas de cristal, né? Estou falando no masculino. Que nós, mulheres, não temos esse artifício das bolas, né, Marcelo? Que ficam pregando, o tema vai ser esse. O tema pode ser qualquer um. Então, assim, o que é que eu digo para os meus alunos no geral? O tema que vier, professora, acabou-se. O que eu tenho que ter na cabeça é como eu devo fazer. O tema que vier já era. É vrá, tá? Não vai para a redação pensando, o professor X disse que o tema era tal. Esqueça. Deleta isso da sua cabeça, tá bom? Boa sorte, boas provas, tenham calma e sucesso. Vou ajudar. Beijo, Marcelo. Ai, minha Nossa Senhora.
Estamos no ar ainda, né? Pronto. Pessoal, a gente vai dar uma pausa agora de 10h20 a 10h40. Banheiro, água, um lanche, uma fruta. A gente retorna em ponto às 10h40 com a professora Águida Nara, língua portuguesa, e finaliza a nossa manhã com o professor Marcelo Cavalieri, filosofia e sociologia. Repetindo, amanhã, Águida Nara, língua portuguesa, professor Barato, história e atualidades, e o professor Marcelo fecha amanhã com sociologia. Tudo bem? Intervalo, voltamos já.